A ira divina se manifesta para a proteção dos que alcançam a pureza do amor a Deus, num avatar da inteligência absoluta, cuja forma maravilhosa é explicada como a de um leão transcendental. Narasimhadeva é descrito como o conhecedor de todas as ciências e o protetor dos que se dedicam à maior de todas elas, a ciência do amor a Deus. Seus passatempos estão narrados no Bhagavata Purana e ocorrem durante a Era de Ouro, Satya Yuga. Portanto, devemos imediatamente compreender que os parâmetros da realidade dos seus passatempos, ou seja, de suas atividades divinas, dentro deste universo material, não correspondem aos parâmetros de realidade que conhecemos no nosso registro temporal. A duração da vida, o tamanho dos corpos, a relação entre semideuses, entidades demoníacas e entre elas e o Supremo Deus, podem não parecer possíveis aos ouvidos de um homem da atualidade, principalmente se ele possui uma mente materialista. Mas quem deseja compreender a literatura indiana, a filosofia védica, precisa entender que existem diferentes registros de realidade. Na era em que estamos, Kali Yuga, o aspecto colossal e mágico da realidade não se manifesta diretamente. Lembrando que a palavra passatempo se refere às atividades transcendentais de Deus, tanto na matéria quanto no universo espiritual, temos que compreender também que aqui, dentro do cosmos, tais passatempos acontecem para nos atrair, ou seja, para atrair as almas individuais na direção do Supremo, na direção da misericórdia infinita. Na verdade, os passatempos descritos nos Puranas são a fonte original de muitas outras religiões e filosofias, como, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia nórdica, ou a de outras civilizações. Apesar da contradição cronológica nos livros de história forjados no Ocidente, que tendem a privilegiar a civilização meso-ocidental ou a civilização greco-romana por questões políticas ligadas à expansão colonial europeia, em específico durante a invasão britânica na Índia do século XVII, período no qual o Ocidente entrou em maior contato com a literatura indiana. Este grupo de estudos, o Ciência Milenar Indiana, não se focaliza em argumentações culturais polêmicas, pois nossa missão é dar acesso aos Vedas, e não discutir qual civilização aparece como sendo a primeira nos livros das universidades eurocêntricas. Nosso compromisso com a ciência e a seriedade das nossas pesquisas deveriam bastar para aqueles que acompanham o canal com mente aberta. Hoje em dia, muitos classificam como pseudociência aquilo que não está no âmbito do pensamento acadêmico ocidental, esquecendo-se de que há uma lobby político-cultural por trás de tudo que chega nas mãos do público. Muitos assim chamados nerds, que afirmam ser ateus e cultuam os heróis das histórias em quadrinhos, ignorando que tais heróis são baseados na literatura védica original e na luta entre semideuses e entidades demoníacas, devatas e ashuras, erroneamente imaginam que a literatura da antiga Índia seja mera mitologia. Pois é difícil compreender que a pessoa do infinito é o maior dos dramaturgos, que Deus encena a sinfonia do karma e do conhecimento através da história de diferentes civilizações. A própria Mesopotâmia é descrita na primeira literatura filosófica e histórica completa da civilização humana como sendo um povo à periferia do Império Védico original. A fonte cultural em absoluto de seres mágicos de força sobrenatural, poderes místicos, como voar, enxergar através da matéria, mudar de forma física
exibir força sobre-humana, telepatia, movimentar objetos no ar, caminhar sobre as águas, tudo isso está definido e consta nos Puranas e nos Vedas originalmente. Já falamos sobre como o Ocidente contratou intelectuais que foram enviados à Índia expressamente para desacreditar as escrituras védicas em nome da dominação cultural europeia nas aulas A Verdadeira Origem da Cultura. Não por acaso, um personagem indiano-americanizado de uma conhecida série de televisão que incentiva o ateísmo e que trata da vida de nerds e cientistas, deixa sua cultura original para adorar cópias ocidentalizadas dos semideuses védicos e dos avatares de Deus. Como a ação de Maya é tanto consciente quanto inconsciente, mesmo sem saber, o personagem é um emblema de mais um truque da ilusão material para desviar nossa atenção do conhecimento védico na era em que estamos e afastar os indianos das escrituras originais. Porém, tudo o que os cientistas comprovam hoje já está anunciado ou mencionado nos Vedas. A teoria das cordas, que leva um personagem da mesma série a vencer o Nobel, está contida no Bhagavata Purana, nas explicações sobre o Om, partícula fundamental da matéria, e sobre como o universo é criado como um reflexo da música transcendental do Absoluto. Esta aula não pretende apontar para as séries americanas como algo positivo e nem criticá-las do ponto de vista artístico, pois o nosso ideal é concentrarmos-nos no conhecimento científico e espiritual dos Vedas sem perder tanto tempo. Curiosamente, porém, a série usa o som do próprio Om na vinheta que separa as cenas dos episódios. Tal subterfúgio de Maya é bastante notável, pois é sabido que para esconder algo, nada melhor do que torná-lo evidente e corriqueiro, o famoso escondido em plena vista. Para quem consegue superar as barreiras da academia eurocêntrica, da mídia e da ciência materialista, e tenta enxergar a realidade assim como ela é descrita pelas almas que alcançam a perfeição filosófica e espiritual, esta aula vai ilustrar os passatempos de uma forma divina que age como o maior de todos os heróis e que protege a criação material eternamente, independentemente das modas, dos programas de televisão ou da compreensão humana. Shri Lakshmi Narasimha Deva. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que todas as manifestações e atividades do Senhor Supremo são transcendentais. A Suprema Personalidade do Infinito não tem nascimento, atividades, qualidades ou falhas materiais. O Supremo escolhe determinados momentos do espaço temporal para adentrar na matéria, abençoar o mundo ciclicamente com a sua presença. Nossa mente e inteligência materiais não conseguem compreender os passatempos do Senhor. Para entender tais temas, é preciso se relacionar com um devoto puro, que vai desvendar o significado desses sublimes ensinamentos. Sem a guia de um mestre puro, os passatempos do Senhor permanecem herméticos ou incompreensíveis. A este propósito, vamos recitar os mantras que nos conectam à sucessão discipular perfeita. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Rei Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Nos manuscritos védicos que falam aos seres humanos mais purificados, ou seja, nos Puranas sáttvicos, que tratam de Sattvaguna, do nível da bondade, o Supremo Deus é identificado como sendo Shri Krishna, o todo atraente Sol espiritual. O mesmo Krishna se manifesta com diferentes nomes e diferentes formas espirituais, pois o Absoluto a tudo possui. A forma divina de Narasimha, ou Nrsimha, como já explicamos, é conhecida e adorada como a de um protetor, como uma das formas de Krishna que se dedica a proteger especificamente seus devotos enquanto enfrentam os testes espirituais no caminho da devoção pura. Ele vem ao universo material para restaurar o Dharma, destruir o mal e acabar com a perseguição espiritual e as calamidades da terra. O Senhor Narasimha aparece para proteger seu devoto, Prahlada Maharaj, de seu próprio pai, o demoníaco rei Hiranyakashipu. Constantemente os Vedas descrevem personagens demoníacos, que têm caráter parecido com os psicopatas da atualidade. Algumas vezes, descrevendo-os como seres humanos, outras como seres de outras espécies cósmicas. Pois é o comportamento que define o nível de consciência de um ser vivo e não sua aparência externa. Atenção! Embora seu pai e seu tio sejam descritos nos Puranas como inimigos, opositores do Senhor Krishna, Prahlada demonstrou ser um devoto puro desde a infância. Esta manifestação de Krishna como o Senhor Narasimhadeva é descrita amplamente nas Escrituras. O 7º canto do Srimad Bhagavatam é quase totalmente dedicado a esse passatempo, ao Narasimha Lila, como diríamos em sânscrito. Em sânscrito, Lila significa passagem de tempo, atividade, jogo, encenação. O nome Narasimha pode ser decomposto em Nara, que significa homem, e Simha, leão, pois ele é descrito como tendo cabeça de leão e o corpo de um homem forte. Essa componente extraordinária, colossal, fantástica, das eras de ouro, prata e bronze, descritas nos Vedas, não existe em Kali Yuga, no momento atual, pois caso contrário, a alma individual não conseguiria se purificar da ilusão do ateísmo. Por isso não conhecemos uma realidade na qual exista a intervenção direta de Deus. Pois este é o tempo em que o homem questiona a existência da pessoa do Absoluto. Agora é o tempo em que o homem se pergunta: será que Deus existe ou não? Mas os grandes sábios ensinam que Deus está acima da imaginação humana. E esta sua atividade como leão transcendental é um exemplo. Atenção para o fato de que o futuro da humanidade, ligado a uma realidade de ficção científica, é bem diferente dos passatempos de Krishna. A forma de Narasimha poderia nos fazer lembrar a das esfinges e das formas mutantes de outras civilizações. A este propósito, lembramos que a civilização mesopotâmica e egípcia e sua adoração a serpentes aladas é descrita nos Puranas, como dissemos, e nos Itihasas, como sendo posterior à grande Bharata. Bharata é o nome da Índia nas eras de ouro, prata e bronze, durante as quais a civilização védica já existia, ao contrário do que se imagina no Ocidente. A ideia de continentes mitológicos que sejam anteriores à Índia antiga
é imprecisa e confusa. Não por acaso, certas áreas mitológicas são identificadas por tais teorias com o sul da Índia. A este propósito, sugerimos que os alunos assistam às aulas da playlist módulo 1 deste mesmo canal. A forma de Ganesha, de Nrsimha, além de serem precedentes à cultura egípcia, do ponto de vista cronológico e material, também devem ser compreendidas como formas eternas e transcendentais, que, de certa maneira, como afirma Bhaktivinoda Thakur, nos mostram que Deus pode recombinar a natureza a seu bel prazer, a sua onipotente vontade, pois Ele é o autor, o proprietário dessa mesma natureza, que existe para decorar, nutrir, compor mundos e realidades. A natureza não é Deus, ela pertence a Deus, à inteligência suprema, como já explicamos. Narasimha ou Nrsimha é o quarto avatar de Vishnu ou Krishna dentro do cosmos material. É curioso como a ordem dos avatares relembra, de certa maneira, a teoria da evolução de Darwin, pois o primeiro deles vem do mar, Matsya, o avatar do Supremo ligado à história original do dilúvio, que milênios mais tarde aparecerá em outras literaturas religiosas. Lembrando que todas as formas pertencem originalmente ao infinito e que ele também possui o arquétipo original das fórmulas matemáticas, da geometria das estrelas, dos mundos, a forma dos homens e dos animais, precisamos compreender que todas as manifestações de Deus, seja como um peixe de poderes místicos, Matsya, ou como um homem-leão, são descritas como nirguna em sânscrito, ou seja, transcendentais à matéria, independentes de paixão, ignorância e bondade, e Sarva Shaktiman, onipotentes. Depois de Matsya, Kurma é o avatar que participa de um dos passatempos que é descrito pelo próprio Shiva como sendo um dos mais emblemáticos passatempos divinos neste universo. Conhecido como a busca pela essência do oceano material ou o batimento do oceano. Já explicamos que a palavra avatar significa aquele que desce ao mundo em sânscrito e que é relativa às manifestações de Deus dentro do cosmos. Todas essas manifestações estão catalogadas e descritas nos Vedas. Portanto, cuidado com quem afirma ser um avatar do Supremo. No campo da espiritualidade, também devemos proceder com inteligência e método. Vamos ao passatempo. Diz o Purana da devoção a Deus, o Srimad Bhagavatam, que o demoníaco Hiranyakashipu, rei dos níveis infernais intraterrenos, aspirava a ser invencível e queria ludibriar a velhice e a decadência física. Ele visava obter todos os poderes místicos advindos do yoga e a imortalidade para tornar-se o único governante do universo, pois queria conquistar até mesmo a primeira possante estrela da realidade material, Brahmaloka, que permanece invisível aos olhos humanos. A literatura védica narra de uma guerra nas estrelas entre o bem e o mal e explica que a única maneira de alcançar uma forma espiritual eterna e sair desse jogo de civilizações e mundos é justamente deixar a epopeia cósmica de lado e se dedicar ao amor puro por Deus nesta vida. Os Vedas também nos informam sobre os siddhis, poderes místicos que alguém pode alcançar ao praticar determinadas formas de austeridade, ou através de níveis avançados de yoga, mantras e autocontrole. Siddhi é um substantivo em sânscrito que pode ser traduzido como perfeição, realização ou sucesso. A palavra é usada para descrever habilidades, faculdades ou capacidades incomuns. Mesmo o budismo,
que surge como uma dissidência posterior da filosofia indiana original, faz referimento aos siddhis védicos. São poderes sobrenaturais psíquicos que incluem a clarividência, a levitação, tornar-se tão pequeno quanto o átomo, materializar objetos ou caminhar sobre as águas, como já dissemos. Dominar o universo material é um tópico comum aos desenhos animados, nos filmes de ficção científica, que, como explicamos, aparece pela primeira vez na história da civilização na literatura védica, que explica que a avidez da alma condicionada pela ilusão material é sem fim. Ou seja, aqueles que se veem ou se imaginam separados de Deus são tomados justamente por uma insatisfação crônica e crescente. Está escrito que a alma condicionada não é capaz de encontrar paz constante, nem se conseguisse conquistar o universo inteiro, pois ela sempre sentirá inconscientemente falta de conquistar o bem eterno, o maior dos tesouros, o favor e o amor de Deus. Mesmo sendo uma entidade demoníaca, Hiranyakashipu era um grande estudioso dos Vedas e da gramática sânscrita. Apesar de ter nascido na forma de um Ashura, e a esse propósito, a literatura védica explica que entidades demoníacas também têm acesso ao conhecimento eterno e que podem assumir inclusive a forma humana graças aos poderes místicos que acumulam. As pessoas hoje em dia acreditam nos extraterrestres, mas acham impossível que existam semideuses e demônios, quando na verdade trata-se simplesmente de uma questão de nomenclatura. Todos os seres que se opõem, consciente ou inconscientemente, ao desejo da inteligência absoluta, não importa a espécie ou o mundo em que nasçam, são classificados como demoníacos. Não é o veículo espacial, a aparência, os poderes místicos, nem o grau tecnológico que determina a pureza e a consciência no coração de uma entidade viva. O fato de que Hiranyakashipu lesse os Vedas não comprova uma elevação espiritual, pois ele era um demônio, mesmo possuindo erudição védica. Pois os Vedas de nada valem se não nos deixamos conduzir por eles rumo ao amor e à devoção por Deus. Por isso explicamos nas aulas do Ciência Milenar Indiana que é necessário recitar mantras em glorificação ao Senhor Supremo, aprender a perfeita ética, a etiqueta dos grandes santos, pois acumular conhecimento sem humildade e sem amor puro pode tornar uma criatura ainda mais orgulhosa, arrogante e prepotente. Grande leitor dos Vedas, o demoníaco Hiranyakashipu mantinha uma forte oposição a Krishna, pois o Senhor Supremo, em sua encarnação como Varaha, havia exterminado o irmão de Hiranyakashipu com um simples golpe. Ao saber sobre a morte do irmão, Hiranyakashipu jurou vingança e começou a espalhar terror pelo mundo material. E esse é um dos efeitos negativos que surgem na mente das personalidades que ainda sofrem de inveja de Deus. Elas ou imaginam que ele não exista, ou fantasiam que são iguais a ele, ou que ele seja um vazio, um nada. Imaginam que podem também desenvolver rivalidade direta quando conseguem conceber sua forma espiritual eterna. Elas pensam: se Deus tem um corpo, eu também tenho. Se ele se manifesta como uma pessoa, eu também faço isso. Então qual a diferença? Ele diz que é Deus. Eu também posso afirmar a mesma coisa. Quem me impede? Pensam personagens como Hiranyakashipu ou personagens tirânicos. Buscando rivalizar com o Senhor Supremo, o pai de Prahlada Maharaj estava determinado a conquistar a imortalidade, como dissemos, bem como a soberania sobre o universo, e com isso interromper a adoração à suprema personalidade original, outro desejo comum
a todas as entidades demoníacas. Atenção! Para alcançar seu propósito, Hiranyakashipu abandonou seu palácio e foi para uma montanha conhecida como Mandara Akala, executar severas austeridades que o levassem à obtenção de grandes bênçãos. Já falamos sobre austeridades em outras aulas. Muito bem. Ele assumiu uma pose física extremamente difícil e permaneceu naquele asana, naquela posição, sem se mover, meditando e invocando o semideus Brahma, responsável pelo projeto e concepção de criação deste universo, para pedir a ele os poderes que desejava. Fica claro que é muito difícil se conectar e invocar as potências divinas ao mundo material, principalmente na era em que estamos. Mas mesmo para Satya Yuga, para a era de ouro onde ocorre essa atividade de Narasimhadeva, o que Hiranyakashipu faz é reconhecido como inédito. Ele vai ficar tão imóvel e concentrado que vai ignorar insetos e outros animais. Seu corpo acabará definhando, pois ele não vai se alimentar, e vai manter a vida apenas através do prana, da respiração, uma técnica de yoga extremamente difícil. Seus músculos atrofiam e é explicado que ele mantém o pranamaya kosha, o corpo feito de ar, ancorado ao físico material através de seus ossos. Formigas e outros insetos atacam seu organismo e mesmo assim ele não se move. Ele vai resistir concentrado, mentalizando os mantras que invocam o Brahma por tempo indeterminado, até que as mesmas formigas constroem um formigueiro ao redor do seu corpo ainda vivo. Quando o nível de concentração de Hiranyakashipu supera as barreiras da natureza, sua mente sutil entra em combustão e do alto daquela montanha onde ele estava surge uma labareda de fogo tão alta que se aproxima dos planetas celestiais. O cosmos entra em desequilíbrio e os semideuses desesperados pedem auxílio à expansão cósmica de Krishna. Mas o Senhor Vishnu responde que só poderá se manifestar mais adiante, no futuro. Enquanto o rei dos Patalas, dos mundos que não recebem luz solar, fazia suas austeridades, Kayadu, sua esposa, foi sequestrada grávida pelos semideuses, pois eles temiam que ela carregasse um demônio ainda mais poderoso em seu ventre. É interessante notar que a literatura védica não só confirma a existência de seres humanoides diferentes dos seres humanos, como nos explica que eles também possuem as mesmas estruturas fundamentais, tais como parentes, pais, níveis de hierarquia, competição, funções e posições sociais. Um sábio transcendental chamado Narada Muni interveio para proteger a esposa de Hiranyakashipu e pediu que a levassem para seu ashram. Lá, ele orou pela proteção do bebê em seu ventre e leu para ela as mais elevadas escrituras védicas. Como já explicamos em outras aulas, as escrituras são divididas, como tudo o que existe na matéria, em 3 níveis: ignorância, paixão e bondade. O que causa certa confusão entre os leitores desavisados, pois a concepção do cosmos nas escrituras tamásicas, ligadas à modalidade da ignorância, é bem diferente do que está contido nas escrituras que descrevem a concepção mais pura e perfeita. Os Vedas nos explicam que quando a mãe escuta as escrituras védicas pronunciadas por um devoto puro, por um grande santo, se ela está grávida, seu filho consegue receber o benefício da compreensão dos textos, caso ela esteja acordada. Em breve, o Ciência Milenar Indiana pretende publicar uma leitura do Srimad Bhagavatam feita por um devoto puro, para benefício das alunas que esperam filhos e de todos que possam ser favorecidos por tamanha bênção. Dentro do ventre de sua mãe, Pralada
ouviu todos os ensinamentos védicos, os Puranas, os Upanishads, o Srimad Bhagavatam, e mesmo sendo um bebê no útero, pela bênção do mestre espiritual perfeito, ele ouviu e realizou o conteúdo das escrituras em seu coração. Ao nascer, pelo contato que mantivera com o grande Vaishnava Narada, o guru de Vyasadeva, ele já era uma alma autorrealizada. Enquanto isso, movido pelas austeridades inéditas do pai de Prahlada, o grande demônio intraterreno Hiranyakashipu, que havia se estabelecido na superfície da terra, o Senhor Brahma é forçado a descer ao mundo, pois o equilíbrio universal está sendo abalado pelo fogo da concentração daquele ser tão determinado. Ao se manifestar diante daquele que vai lutar contra o Senhor Narasimha, o Brahma concede a ele suas bênçãos. Hiranyakashipu imediatamente pede a imortalidade, mas o Brahma, a personalidade que preside a estrela a qual os diferentes níveis de tempo e espaço materiais estão ancorados, responde: Não posso lhe dar o que nem eu possuo. Não sou imortal ainda. Sou um servo do Senhor Supremo dentro deste cosmos material. Por favor, peça outra coisa. Hiranyakashipu, cujo nome significa prazeres e riqueza, não por acaso, decide enganar o semidivino Brahma e pede: Abençoe-me de modo que eu não seja morto no ar, na água, no mundo inferior, nem na superfície da terra, por nenhuma arma, por nenhum homem ou animal, nem por pássaros, cobras ou qualquer outra criatura semidivina ou demoníaca criada por você. Além disso, por favor, abençoe-me de modo que eu não morra nem durante o dia nem durante a noite, nem dentro de casa e nem fora dela. Tatastu, disse o Brahma, que assim seja. E lhe concedeu todas aquelas bênçãos que visavam burlar o fato de que ninguém poderia ser imortal. Imediatamente, seu corpo se transformou. As escrituras dizem que, como resultado das bênçãos do Brahma, Hiranyakashipu adquiriu um corpo forte e resistente como o aço. Sentindo-se imortal, pois não poderia morrer sob hipótese alguma, ele conquistou todas as realidades materiais, a Terra e outros mundos, inclusive a morada celeste dos semideuses cósmicos. Mas no Vishnu Purana está escrito que uma pessoa não se torna grande simplesmente por conseguir uma grande posição, um trono, um templo, um título, um palácio, um planeta ou este nosso mundo inteiro. As conquistas externas não tornam ninguém consciente. As pessoas se tornam elevadas através de suas ações em relação a Deus. Assim como na natureza, os espinhos não recebem perfume simplesmente porque estão no galho da flor. Da mesma forma, sentando-se em qualquer assento, recebendo qualquer título, mesmo que seja aparentemente espiritual, uma pessoa não se torna grande ou elevada. Hiranyakashipu se comportava como um grande tirano. Queria ser identificado como Bhagavan, ou seja, como Deus, o Supremo. Sem poder se proteger, todos os semideuses oraram e imploraram mais uma vez ao Supremo Shri Krishna, a Vishnu Narayan, a manifestação do Absoluto dentro do universo material, como explicamos em outras aulas. A relação entre Vishnu e Krishna está descrita nas aulas de perguntas e respostas deste mesmo canal. Eles imploraram que Hiranyakashipu fosse derrotado, mas Vishnu é imparcial com o karma do universo. O Senhor Supremo só escuta o pedido dos humildes sábios que alcançam a devoção pura. Como está explicado no verso em que Vishnu explica pessoalmente tal fato, dizendo: Da mesma maneira que os seres vivos são controlados pelo karma, regido, distribuído através da rotação das estrelas, eu sou controlado pelo desejo do meu devoto puro. Pois os devotos puros não adoram o Senhor para seu benefício, para sua proteção pessoal ou por prazer, e sim para demonstrar amor puro por Deus. Um estágio de consciência muito avançado, tema de muitas outras aulas deste canal.
Para quem estiver chegando agora, fazemos o convite de assistir nossas playlists em ordem numérica e, aos poucos, avançar em conhecimento sobre o processo que nos leva à perfeição e ao amor puro por Deus, descrito no Bhagavad Gita. Um verdadeiro sadhu, um mestre, um sábio que alcança a perfeição, é aquele que está completamente rendido. Seus olhos e seu coração estão absortos sempre no Supremo, na pessoa do Infinito. Os semideuses, apesar de estarem numa posição temporariamente, karmicamente, superior à posição dos homens, ainda desejam negociar com Deus, obter proteção para suas postações. Portanto, por dado de fato, a verdade absoluta personificada não pode protegê-los totalmente. Para alcançarmos a proteção plena do Senhor Supremo, temos que nos livrar do desejo ligado ao ego. Esse mecanismo, que é explicado pela própria pessoa do infinito no Bhagavad Gita e em outros textos, não é um capricho de Deus, e sim o modo como a verdade absoluta funciona. Ao mesmo tempo em que devemos entender que Deus possui personalidade eterna, devemos conceber que Ele é a pessoa da verdade e, portanto, Ele não decide coisas caprichosamente por ser Deus. Pelo contrário, Ele é a manifestação das leis que regem, inclusive o seu próprio comportamento. Mas para aqueles que se rendem plenamente, a proteção torna-se automática. Os verdadeiros devotos nunca enfrentam calamidades, como deixa claro o passatempo de Narasimha, que estamos analisando agora. A alma é distinta do corpo material. Qualquer pessoa que se posicione acima da concepção corpórea, sem cair, ou seja, sem oscilar em consciência ou voltar para trás no processo espiritual, pode receber conhecimento transcendental e pode alcançar uma posição no âmbito do eterno serviço devocional amoroso a Deus, no universo do Espírito. Qualquer pessoa que aceita com profunda humildade as instruções de uma alma que alcança a perfeição, de um mestre espiritual puro, tão raro nos dias de hoje, é aos poucos liberada da ignorância e dos desejos materiais. Hiranyakashipu, porém, ávido por se sentir igual a Deus, vai ao encalço de todos os semideuses e conquista todos os mundos e planetas, inclusive o planeta conhecido como Indralok, perno que controla as atmosferas de todos os demais planetas e, inclusive, a do nosso mundo. Simultaneamente, Hiranyakashipu proibiu a adoração a Deus em todo o universo material. Quem ousasse adorar Shri Krishna era condenado à morte. Depois da bênção que recebeu, Hiranyakashipu enviou seu filho Pralada para estudar com o guru das entidades demoníacas, Shukracharya, conhecido por dominar tecnologias materiais e conceitos ligados à política terrena e assuntos relativos à manipulação das civilizações do cosmos. Afinal, a literatura védica diz que a civilização humana é como um jogo de xadrez nas mãos das entidades cósmicas, que estão unicamente interessadas em vencer seus próprios desafios, mais do que nos ajudar a chegar até o Supremo, como já explicamos em detalhes. Independentemente da dimensão em que estão as civilizações cósmicas, os Vedas explicam que tudo o que existe aqui é fruto de Maya, da assim chamada Matrix, a potência ilusória do Senhor Supremo. E que nosso objetivo não é mudar de planeta ou de dimensão, e sim sair da matéria definitivamente, deixando este útero cósmico, que tem a função de nutrir as almas ainda imaturas que não conseguem se relacionar diretamente com Deus, deixando o samsara, o compulsório ciclo de nascimentos, que mesmo os semideuses devem enfrentar, apesar de parecerem imortais, se vistos da perspectiva humana. Os filhos dessa personalidade que ensinavam Pralada são descritos nominalmente nos Vedas.
Eles se chamavam Sanda e Amarka e ensinavam à classe dominante das civilizações demoníacas sobre a vida material, sobre o desenvolvimento econômico nos diferentes planetas e na Terra, e como alcançar o desfrute dos sentidos. Depois do primeiro período de estudos, Prahlada volta à presença de Hiranyakashipu, e este, colocando o filho de 5 anos no colo, pergunta amoroso o que ele aprendeu com seu mestre. Prahlada responde elencando os 9 passos da devoção pura. Devemos ouvir sobre as glórias dos santos nomes de Deus, das formas espirituais do Senhor Supremo, sobre suas qualidades eternas, sobre suas atividades transcendentais de um mestre que alcançou a perfeição. Em seguida, devemos recitar os santos nomes e falar sempre sobre o Senhor em nossa mente e em nossos corações. Depois, lembrar constantemente das glórias do Senhor Supremo. Servir seus pés de lótus, que emanam as águas sagradas que purificam o cosmos. Adorar a deidade do Senhor. Oferecer-lhe reverências com amor e orações sinceras. Devemos agir constantemente como servos eternos de Deus em qualquer circunstância. Considerar o Senhor Supremo nosso melhor amigo. E, por fim, submetermos tudo à vontade eterna, entregar as ações do nosso corpo, da nossa mente, de cada uma de nossas palavras. Devemos entregar nossa alma a Deus. O pequeno Prahlada concluiu: estes são os 9 passos que nos levam à eternidade, os 9 degraus do serviço devocional puro. Aquele que dedica sua vida a servir Krishna pela prática dessas 9 atividades principais deve ser considerado o mais sábio, pois adquiriu o conhecimento pleno. Os Puranas afirmam que poucos conseguem seguir os 9 processos ao mesmo tempo, mas que se seguirmos apenas 1, 2, com total comprometimento, também poderemos obter sucesso espiritual e sair da matéria, alcançando finalmente a bênção de uma forma espiritual eterna, com a qual trocaremos amor puro com Deus por toda a eternidade. Segundo os Vaishnavas mais elevados, Prahlada Maharaj faz parte do nosso Guru Varga, da sucessão de mestres e discípulos que alcançaram o nível mais alto do conhecimento e da devoção. No 6º canto do Bhagavata Purana são citadas 12 grandes almas, 12 Mahajanas que constituem a base do que chamamos de Bhagavad Dharma, do caminho devocional baseado no amor puro por Deus, transmitido do coração da alma que alcança a perfeição ao coração de um discípulo sincero, através de uma relação profunda que já descrevemos nas aulas sobre o Bhagavad Gita. Este é o alicerce da construção da filosofia Gaudiya, da filosofia de ouro, distribuída pelo Avatar Dourado, manifestação de Krishna. Essas 12 grandes almas formam a base sobre a qual se estabelece o conhecimento transcendental mais puro. Prahlada é citado como uma delas, uma das 12 personalidades principais deste cosmos material. Mas isso não significa que devemos seguir apenas esses 12 mestres, pois o conhecimento védico, transmitido ao mundo, recebe sua chave final nos princípios explicados pelo mesmo Avatar Dourado, de quem falamos nas aulas do módulo 4. A partir dele, aqueles que se dedicam ao amor puro por Deus devem ouvir os 6 Goswamis, seus discípulos, e os grandes sábios que estão fixos nesse comentário conclusivo, como, por exemplo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Sabemos que o Avatar Dourado é a manifestação do infinito. Portanto, fica claro que o conhecimento eterno continua sem fim. Mas devemos observar que o método para deixarmos o samsara, o ciclo compulsório de nascimentos e mortes, está delineado e não há mais necessidade de ajustes estruturais.
Quando seu pai lhe perguntou sobre o que ele tinha aprendido no Gurukula com seu mestre, Prahlada respondeu o que ele ouviu de Narada Muni e não com Sanda e Amarka. Hiranyakashipu ficou estarrecido ao ouvir a resposta do filho e perguntou: quem te ensinou essas coisas? Com repulsão no tom de voz. Afinal, como explicam as escrituras, presa pela ilusão de Maya, a alma individual sente atração por tudo, mas evita, inconscientemente às vezes, se aproximar da devoção pura por Krishna. Imediatamente Hiranyakashipu enviou novamente o filho ao Gurukula, a escola do Guru Shukracharya, o mestre das civilizações demoníacas deste cosmos material. Ele ordenou que colocassem guardas para garantir que nenhum devoto do Senhor Krishna chegasse até ele. Passado algum tempo, Hiranyakashipu, que se fazia chamar de Deus pelos súditos de todas as civilizações que ele havia conquistado, vai chamar Prahlada de volta ao palácio. E é interessante notar que a alma, se ainda não está pronta para ouvir sobre as atividades espirituais do Supremo, imagina que isso seja uma narração infantil, ao mesmo tempo que, imersa em Maya, se deleita com filmes e programas que são totalmente inspirados nos Vedas, apesar de distorcer seu conhecimento, e narram sobre uma guerra estelar onde imperadores malignos tramam conquistar o mundo. A diferença da narrativa de ficção científica e dos Vedas está, porém, no fato de que a ficção não contém versões límpidas das histórias do cosmos. Não por acaso tais histórias nem mencionam o Supremo Deus e sua personalidade eterna. Portanto, mais do que um eco do conhecimento original, essas narrativas e filmes não passam de uma manipulação consciente ou inconsciente da realidade cósmica. Devemos compreender que a grandiosidade dos Puranas, de certa maneira, expressa a gigantesca e infinita criatividade de Shri Krishna Govinda, o eu ao centro do infinito, que estipula um gigantesco teatro cósmico para distribuir conhecimento acerca de si mesmo. Quando Hiranyakashipu chamou seu filho de novo e perguntou o que ele tinha aprendido, Prahlada respondeu sem piscar: aqueles que querem desfrutar da vida material e não têm consciência fixa no Senhor Krishna, não podem entender o objetivo da vida e o verdadeiro desejo puro da alma. Pois a vida destina-se a servir e adorar o Senhor Supremo, a se relacionar amorosamente com Deus. Mas as pessoas apegadas à matéria não podem nem compreender tal fato, devido aos seus sentidos descontrolados. Assim, tais seres querem aproveitar ao máximo tudo que é material e focar suas energias no corpo, na esposa, no marido, nos filhos, na casa, nos parentes, no trabalho, na sociedade, em viagens e passeios, obras de artes, convencidos de que estas coisas efêmeras, pois tudo isso tem começo, meio e fim, os farão felizes. Por isso, explica magistralmente Prahlada, eles aceitam como gurus pessoas que também estão nessa mesma situação, falsos mestres apegados à vida material e à sociedade. E Prahlada continuou: e aí estamos diante de uma cena surpreendente, onde os cegos são guiados por outros cegos para dentro do labirinto. Inevitavelmente ambos se perdem e caem, tanto o mestre materialista, falso guru, quanto seu discípulo. Se um guru não conhece ou não pratica o propósito definitivo da vida, ele cairá e será fadado a viver em formas demoníacas, em níveis inferiores, juntamente com seus discípulos, mesmo que temporariamente. Hiranyakashipu estremeceu de raiva. Empurrou seu filho no chão, ficou de pé e gritou dizendo que Prahlada estava desrespeitando seus gurus
e a religião de seu povo, que se ele continuasse assim iria condená-lo à morte. Mas Prahlada não demonstrou nenhum tipo de medo ou receio do que lhe pudesse acontecer. A partir desse momento, Hiranyakashipu decidiu matar o pequeno Prahlada. Ordenou aos seus soldados que o trespassassem com lanças, tridentes e espadas. Mas Prahlada sequer foi ferido pela lâmina das armas. Mandou que trouxessem elefantes furiosos para pisoteá-lo. E o menino saiu ileso. Depois que o jogassem no covil de cobras venenosas, que o atirassem do alto de um penhasco com uma pedra amarrada ao pescoço. Mas todas as tentativas foram frustradas. O pequeno Prahlada não morria. Afinal, seu nome significa felicidade eterna, e nenhuma entidade demoníaca pode matar, interromper a felicidade eterna que é distribuída e abençoada pelo Senhor Supremo. Krishna pessoalmente amparou Prahlada em seus braços, manifestando-se invisivelmente no fundo do penhasco onde atiraram seu pequeno devoto. Nada de mal acontecia ao seu corpo. Hiranyakashipu fez mais tentativas. Pediu à irmã, grande conhecedora dos poderes místicos do yoga, que entrasse com Prahlada no incêndio, pois ela havia dominado a química do fogo através de mantras e meditações, e podia entrar numa fogueira chamejante sem se queimar. Assim que o irmão a convocou, ela acendeu uma gigantesca pira, pegou Prahlada nos braços e entrou com ele no fogo. Quando as chamas se dissiparam, todos viram estarrecidos que Prahlada estava sentado no meio das labaredas, recitando o Mahamantra Hare Krishna, sorrindo. Mas a irmã de Hiranyakashipu havia sido reduzida a cinzas. Afinal, de quem vêm todos os poderes místicos que as entidades astrais usam? Muitas vezes, sem permissão, cuidado, ou para fins pessoais, ou para impressionar os humanos que se rendem por qualquer coisa a qualquer um. Todos os poderes vêm de Deus, e é uma perda de tempo procurá-los de outra maneira. Sim, os poderes existem na natureza material ao nosso redor, mas justamente por isso, não basta que alguém possa curar, sanar ou aliviar a dor ou o karma temporário de alguém, para concluirmos que tal pessoa possui as bênçãos do Supremo. Muitas vezes, o mágico, o curador, nem sabe quem é Deus, como é Deus, qual o método com o qual nos aproximamos do Supremo segundo o próprio Supremo. E pretende nos ajudar mesmo assim, como o tal cego que quer guiar outros cegos. Pois o verdadeiro cego é aquele que não enxerga Deus, não aquele que passa uma encarnação sem conseguir enxergar a matéria. Antes de acreditarmos em curas e milagres, como explicamos na aula sobre a nova era, precisamos refletir e aprender sobre o conhecimento eterno, proceder com consciência e inteligência. Krishna não se manifestou diretamente, mas sempre estava lá para proteger Prahlada, cuja sinceridade comovia seu coração divino. Afinal, Krishna promete: protegerei para sempre quem se refugia exclusivamente em mim. Mesmo que o mundo inteiro se volte contra meu devoto rendido, ninguém conseguirá feri-lo se eu quiser salvá-lo. Se um indivíduo se abriga na Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, ou em um Vaishnava puro, mesmo que o mundo todo se volte contra ele, ninguém poderá atingi-lo, pois Krishna se sente na obrigação de salvá-lo. Não basta acreditarmos que já somos abençoados, pois mesmo assim coisas boas e más acontecem com todos, ou não. E isso nada tem a ver com pensar de maneira positiva. É bom sermos otimistas,
Mas o karma não depende exclusivamente de sermos otimistas ou pessimistas. O karma é descrito como a munição de flechas de um arqueiro. Algumas flechas já nos atingiram. Outras estão vindo na nossa direção. E outras estão na mira do arco. E há ainda mais flechas na algibeira do arqueiro. Infelizmente, não há como parar as flechas que já foram disparadas, como explicamos nas aulas do módulo 1 e nas que tratam do Bhagavad Gita. A questão, o ponto que requer reflexão é: como merecer essa proteção plena? Como alcançar essa sinceridade que comove Deus? Como sermos dignos da defesa amorosa do Supremo? Pois Ele é o único que pode interferir na lei da ação e reação que rege o universo material. Como já explicamos, até que nos tornemos almas totalmente rendidas a Deus, seguindo o processo descrito no Gita, é o karma que governa nosso destino. É importante notar que Prahlada nunca implorou pela proteção do Senhor Supremo. Ele simplesmente falava e agia por amor, sem pedir nada em troca. Por ser um devoto rendido, Krishna lhe protegeu das diversas crueldades que seu próprio pai cometeu contra ele. O Senhor Supremo não tem limitações. Ele é onipotente. Nunca falha em ajudar e proteger aqueles que alcançam a perfeição do amor. Mas essa condição, alcançar a perfeição, não é um capricho do Supremo, e sim uma forma de incentivo, pois faz parte da misericórdia de Deus nos empurrar na direção do esforço necessário que nos faz alcançar a purificação ética e o aperfeiçoamento do nosso amor, da nossa capacidade de amar a Deus. Por isso, todos que são verdadeiramente inteligentes se abrigam em Krishna, aprendem como satisfazer o Supremo Deus, ouvindo quem possui esse conhecimento e já realizou tal processo. Pois aquele que está sob o abrigo do Supremo não enfrentará nenhum tipo de problema. Lembrando que existe um caminho para isso, um método de purificação, que vai transformar nosso comportamento, vai refinar nossa ética, principalmente no âmbito da nossa dedicação ao processo espiritual, no nível da bondade, ou seja, que nos põe em contato com Deus e com a sua infinita misericórdia. A melhor maneira de alcançarmos isso é estudar sobre as qualidades de um verdadeiro mestre espiritual e proceder com cautela até nos certificarmos da elevação de quem pode nos aconselhar a avançar rumo à devoção absoluta, ao aperfeiçoamento das nossas emoções e a outros fatores que já estudamos em outras aulas. Prahlad Maharaj tinha apenas 5 anos, mas ele já era um guru. Seu pai, Hiranyakashipu, se recusava a reconhecer isso, porque uma personalidade demoníaca, um desfrutador material, deseja sempre controlar todas as coisas e todas as pessoas. E, portanto, Hiranyakashipu queria que Prahlada obedecesse, que se rendesse a ele, e não queria aceitar o conhecimento elevado que seu próprio filho já havia realizado em seu coração através do contato com Narada Muni, com um mestre espiritual puro. Os filhos de Shukracharya, o guru dos Ashuras, das civilizações demoníacas, Sanda e Amarka, convenceram Hiranyakashipu a deixar que levassem novamente Prahlada à escola, e assim ele voltou ao Gurukula, onde deveria aprender sobre assuntos materialistas,
a agir de maneira egocêntrica ou a pensar em Deus de maneira impessoal, equivocadamente negando ao Supremo o direito a uma personalidade eterna, como se isso dependesse da nossa opinião. A suprema personalidade divina existe eternamente e não depende da nossa compreensão e da nossa aceitação. Porém, devido à sua humildade, Prahlada Maharaj não falava nada, não se opunha a eles, simplesmente ouvia sem dizer coisa alguma, porque em seu coração ele já sabia Bhagavat Tattva Gyan, ou seja, ele já havia compreendido as verdades transcendentais sobre o Senhor. Ele tinha conhecimento perfeito sobre Deus, pois era um discípulo sincero de um mestre espiritual perfeito. Certa ocasião, seus professores tiveram que sair e deixaram Prahlada monitorando os demais. Assim que ficou só com os colegas, ele começou a falar com seus amigos e, como eles tinham muita consideração por ele, todos pararam para escutar. Apesar de Prahlada ter apenas 5 anos de idade, os meninos demônios se sentaram para ouvir suas instruções. Quero dizer algo que fará vocês felizes para sempre. Ouçam, desde a infância devemos aprender sobre o Senhor Supremo. Pois nada neste mundo existe por si só. Alguns dizem que tudo vem da natureza. Mas o que significa natureza? A natureza nada mais é do que um reflexo do poder, da energia de Shri Krishna. Ele pode criar e controlar milhões de universos e, em questão de segundos, destruí-los para logo em seguida criá-los novamente. Deus possui todo o poder. Esse é o significado do seu nome eterno. Krishna é o sol espiritual ao centro do infinito. E além do mais, Deus conhece cada um de vocês. E neste ponto, peço licença aos ouvintes para fazer uma parênteses. Segundo os grandes santos, Deus nos conhece geneticamente, sociologicamente, historicamente, karmicamente. É ingenuidade imaginar que o Supremo ignore fatores históricos ou culturais. Ele possui consciência de cada átomo, de cada gene do corpo de todos os seres vivos, deste e de outros universos, pois ele é a inteligência suprema. Mas nós ainda não o conhecemos, continuou Prahlada, e por isso estamos aqui, para termos a oportunidade de compreender a pessoa do infinito e as incontáveis realidades adjacentes à sua existência eterna. Ele disse: como tenho recitado e me lembrado dos nomes do Senhor e de suas atividades espirituais com constância, e do ensinamento dos sábios, acabei aprendendo algo sobre ele. É ideal vivermos numa floresta, ir para um lugar isolado e nos dedicarmos a aprender sobre Deus. Nos Puranas, lemos que o próprio Krishna explica o que Prahlada queria dizer com ir para a floresta e meditar em Deus. Ir para a floresta, neste caso, significa ficar longe do mundo materialista, em conexão com o conhecimento de um sábio, que viva constantemente refletindo, meditando na floresta de joias transcendentais, morada das formas eternas, masculina e feminina do Absoluto. Quanto mais associação com os santos, menos apego à vida familiar e mundana. A vida material é descrita por Prahlada como o ato de mastigar o que já foi mastigado. Afinal, sabemos que o tempo e o espaço são ilusórios. A própria ciência contemporânea confirma este fato explicado nos Vedas. E sabemos que a alma condicionada deseja tanto reviver os mesmos prazeres temporários que retorna ao mundo para literalmente
fazer as mesmas atividades, mastigar o que já havia mastigado em vidas passadas, desfrutando dos mesmos prazeres ilusórios repetidamente. Como num looping, num eco. Esse é o samsara, o ciclo de encarnações que é causado pelo desejo de desfrutar mais, de nascer outra vez aqui, por conta do apego que temos com as coisas e pessoas ao nosso redor. Esse é um dos motivos pelos quais estamos presos no universo material. A vida familiar mundana, material, deve ser respeitada, mas na verdade ela é um subterfúgio para nos ensinar a natureza do amor e a maneira com a qual devemos aprender a purificar nossa comunicação, nossa relação com os demais, para purificar a nossa relação eterna e direta com Deus. Depois, Prahlada explicou que o Supremo Shri Krishna Govinda investiu todo o seu poder, beleza, doçura e misericórdia imotivada em seus santos nomes. Portanto, ele diz: recitem o Mahamantra Hare Krishna. Lembrem-se ininterruptamente dos nomes do Senhor Supremo. Procurem um sábio autorrealizado e façam-lhe perguntas com humildade e devoção sincera. Um líder entre os meninos desafiou Prahlada. Por que devemos recitar e meditar no nome de Krishna? Por que não podemos brincar e nos divertir enquanto somos pequenos? Mais tarde vamos nos especializar em ganhar dinheiro, providenciar nosso conforto material, e isso nos fará felizes. Depois, quando formos velhos, podemos recitar e orar. Prahlad Maharaj sorriu e respondeu: essas atividades não trazem felicidade eterna. Quem garante que todos chegaremos à velhice? Se isso acontecer, alguns podem chegar até lá fracos ou doentes. A vida na matéria é uma oportunidade para alcançarmos uma forma eterna. Nesta realidade material, qualquer um pode morrer amanhã, depois de amanhã ou mesmo agora. Portanto, não devemos perder tempo para alcançar nosso objetivo final. Entenda que a vida destina-se a resolver o enigma fundamental, compreender que existimos apenas para aprender a servir e amar o Senhor Supremo, fonte de todo o êxtase e de toda a glória, para trocar amor com Ele. Esse é o objetivo da existência. É a nossa maior oportunidade acabar com a cadeia de nascimentos e mortes materiais, para nos estabelecermos no glorioso serviço ao Senhor, numa existência eterna e perfeita. A verdadeira felicidade é praticar vida espiritual e alcançar este objetivo. Dentre todas as espécies de vida no cosmos, a vida humana é considerada muito rara pelos manuscritos. Mas, embora temporária, ela nos dá a oportunidade de compreender Deus e praticar nosso desinteressado serviço devocional amoroso a Ele. Mesmo com um pouco de atividade devocional que seja pura e sincera, podemos ter acesso à perfeição plena. O que devemos fazer para alcançar a felicidade eterna? Praticar devoção ao Supremo, diz Prahlada. Por que perder tempo se podemos começar agora a servir o Senhor Krishna? Uma pessoa inteligente devota-se a Shri Krishna Govinda. Qualquer que seja o momento em que você tenha ouvido esta mensagem e tenha compreendido que Krishna é a pessoa original, mesmo que você já tenha mais de 70 anos, não faz mal. Você pode começar a praticar. Você chegou a este conhecimento por ter cultivado boas companhias, boas ações, ou seja, por ter acumulado bons méritos kármicos, ou por ter encontrado um santo que lhe fez enxergar a realidade eterna. Por estes fatores, você tem acesso a este conhecimento.
Mas por que ansiamos tanto pelo prazer imediato e temporário? Nesta encarnação, não devemos nos esforçar em receber migalhas de felicidade, nem nos preocupar em eliminar dificuldades práticas, pois não é este o propósito maior da existência. As dificuldades aparecem, queiramos ou não, e como elas nos são impostas, somos forçados a experimentá-las. Da mesma maneira que somos forçados a experimentar alegrias. Se estamos fadados a sofrer as reações positivas e negativas do karma, por que perdermos tempo nos preocupando com a felicidade ou com o sofrimento? Ao invés disso, devemos recitar os santos nomes de Krishna, que são a chave para o conhecimento eterno. Nunca pense que os santos nomes de Deus são um som mundano ou que pertença a uma determinada cultura material. Shabda Brahman, o som transcendental que contém os mantras da literatura original, existe eternamente. Ele é a forma sonora da inteligência suprema. É ingenuidade imaginar que Deus não possa manifestar linguagens, ou que não tenha nome, ou que a literatura védica seja invenção humana, pois ninguém poderia inventar algo tão complexo e perfeito. Quem pensa dessa maneira, imagina que Deus não possa produzir uma literatura perfeita dentro de uma das realidades que Ele mesmo cria. Tal pessoa limita o poder do absoluto, pois o que é um livro para quem é a fonte do sol e dos mundos? Prahlada disse: os santos nomes de Krishna são transcendentais e poderosíssimos. Logo, devemos cantá-los desde o começo de nossas vidas, desde a infância, ele concluiu. Não faz parte do nosso dever buscar a felicidade material ou evitar o sofrimento, como dissemos. Toda a nossa experiência de felicidade e sofrimento é algo que já está marcado em nosso destino desde vidas anteriores. Mesmo sem querer sofrer, sofremos. Mesmo sem querer envelhecer, envelhecemos e morremos. Apesar de terem um tempo de vida diferente do nosso, mesmo Ashuras e Devatas, demônios e semideuses, envelhecem e morrem, afirmam os Vedas. O próprio Brahma esclarece isso ao pai de Prahlada, que continuou dizendo: não queremos nos separar de nossos cônjuges, de nossos parentes, mas isso acontece mesmo assim. Queremos ser felizes, mas o sofrimento de repente nos abate. Da mesma maneira, as alegrias surgem sem nenhum esforço de nossa parte. Não há por que lutar contra isso. Devemos focar nossa energia em evoluir através de tudo o que acontece, tanto diante das alegrias quanto durante o sofrimento. Devemos recitar os santos nomes e lembrar de Krishna e assim seremos felizes para sempre. Recitar o Mahamantra Hare Krishna é o que nos livra de todos os males. O poder deste mantra é tamanho que faz o interminável ciclo de nascimentos e mortes chegar ao fim. Esta é a linha reta rumo a Deus. Devemos estudar o conhecimento eterno, buscar com toda sinceridade um sábio transcendental, nos aproximar dele como se ele fosse nosso amigo mais querido, diz Prahlada. Sobre a natureza deste sábio transcendental, falamos nas aulas sobre o Bhagavad Gita e sobre a puríssima filosofia do Avatar Dourado. O sábio mais humilde, mais doce e ao mesmo tempo mais verdadeiro e franco, deve ser visto como o familiar mais íntimo. Devemos considerá-lo mais do que um pai. E ao sermos sinceros em nossas motivações, alcançaremos essa misericórdia que o Mestre mais puro personifica e representa, e assim receberemos conhecimento, concluiu Prahlada.
Em outras ocasiões, já explicamos que na era em que estamos, não é fácil identificar quem é esse sábio autêntico e verdadeiro. Por isso, sugerimos aos alunos que ouçam estas aulas com o máximo de atenção, durante um bom tempo, e, se possível, desde a playlist número 1 do canal, seguindo o processo passo a passo. Caso queiram continuar a estudar conosco, podem participar do nosso grupo de estudos. Ao ficar sabendo que todas as crianças do Gurukula estavam recitando os santos nomes de Krishna, passando por cima do proibicionismo que ele pessoalmente havia instaurado em todo o cosmo, por influência de Prahlada, Hiranyakashipu ficou possesso. Pegou sua espada e sua clava, chamou seu filho ao palácio e berrou brandindo a espada na mão. Você não tem medo de morrer? De onde vem a sua força? Quem protege você assim? Prahlada respondeu: Ó Ashuraj, ó rei dos demônios, aquele que me protege é o mesmo que mantém você, todas as outras pessoas e seres vivos. Ele está em todos os lugares e tudo repousa nele. Shri Krishna é a minha força. Shri Krishna é o teu poder e o de todos os seres vivos. Hiranyakashipu respondeu: E onde está esse Krishna? Onde está o seu Deus? Meu Deus está em tudo, respondeu Prahlada. Ele está nesta pilastra? Sim, disse Prahlada Maharaj. Não existe lugar onde ele não esteja. Ele está em cada átomo, no coração de todas as entidades vivas, nesta pilastra e em toda parte. Como? Se eu não o vejo em lugar nenhum, disse Hiranyakashipu, que já havia decidido derrubar o pilar de sustentação da varanda do seu palácio sobre o corpo do filho, e assim ele golpeou a pilastra com toda a força. Imediatamente, ouviu-se um ruído ensurdecedor, um rugido que afetou a tudo e a todos que existem dentro da matéria. Os manuscritos explicam que o som foi tão forte e tão violento que todas as mulheres da espécie dos demônios que estavam grávidas abortaram imediatamente. O som retorceu o éter, afetou a natureza de todos os grahas, ou seja, de todos os planetas, e inclusive a natureza do nosso mundo material. Hiranyakashipu sentiu um terror varrendo todo o seu corpo, e ao olhar para a pilastra que se despedaçava, ele viu uma forma extraordinária e gigantesca sair de dentro dela. Um ser com corpo de homem e cabeça de leão branco, rugindo enlouquecedoramente. Ele estava vestindo uma armadura feita de rubis e estrelas e tinha incontáveis, infinitos braços. Hiranyakashipu não podia crer em seus olhos, mas mesmo assim não perdeu a arrogância e investiu contra a manifestação de Krishna como Narasimhadeva com espada e outras armas na mão. O exército de Hiranyakashipu avançou pelas escadarias do palácio, mas os infinitos braços de Nrsimha se multiplicavam pelo ar e pelo éter, e em pouco tempo ele massacrou com as mãos cada um dos soldados do tirânico Hiranyakashipu. E após brincar com Hiranyakashipu como um gato que arremessa um rato indefeso de um lado para o outro, ele colocou o pai de Prahlada no colo e dilacerou seu peito com suas unhas metálicas. Antes de morrer, Hiranyakashipu argumentou que não poderia ser morto, pois havia sido abençoado. Mas a voz de Nrsimha ecoou como um trovão por todos os lados. Você pediu para não morrer nem na terra e nem no céu, e você está deitado no meu colo. Você pediu para não morrer nem de dia nem de noite, e estamos no instante central do poente. Você pediu para não morrer por nenhum homem, animal ou criatura desenhados pelo Brahma, mas eu não fui criado pelo semideus Brahma. Você pediu para não morrer por nenhuma arma
e serão minhas unhas a destruir teu corpo ilusório. Narasimha rugiu novamente e rasgou o corpo invencível de Hiranyakashipu como quem rasga um pedaço de papel. Todos que puderam ver essa cena ficaram em êxtase. Os devatas derramaram flores do céu. As apsaras dançavam e cantavam. Os Gandharvas cantaram e todos celebraram as glórias do Senhor Narasimhadeva. Todo o universo, afinal, ficou livre do reinado do demoníaco e cruel Hiranyakashipu. Vamos explicar numa parênteses que Gandharvas e Apsaras são específicos semideuses que fazem parte do cosmos material, especializados em dança e música, que glorificam ininterruptamente o Senhor Supremo dentro deste universo com suas artes. Enquanto o Senhor Narasimha rugia com toda a violência, todos os seres do cosmos ficaram aterrorizados pela ira divina do Senhor e ficaram com medo de se aproximar dele. Nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva, nem Durga Devi, nem a própria Parvati foram na sua direção. Então, o Senhor Brahma pediu a Prahlada Maharaj que fosse docemente até o Senhor, que continuava a rugir, lançando aquele som aterrador por todas as partes, para apaziguá-lo. O pequeno Prahlada foi correndo alegremente, prestou reverências aos pés de lótus de Narasimha, e num instante a ira do Senhor Supremo se apaziguou, e a forma do leão transcendental colocou o Prahlada no colo e lhe pediu desculpas por ter demorado tanto. Eu queria ter vindo antes, mas não foi possível. Você tolerou todos os transtornos que seu pai lhe causou, e por isso quero lhe dar uma bênção. Afinal, para provar que as palavras de seu devoto puro eram sempre verdadeiras, o Senhor apareceu naquela forma magnífica nunca antes vista. Os Vedas explicam que a forma de Narasimha é um dos avatares de Krishna e que ela existe eternamente em diferentes realidades da plataforma espiritual ao mesmo tempo, como explicamos em outras aulas. O Senhor queria conceder uma bênção, mas Prahlada rejeitou. O Supremo insistiu várias vezes. Sorrindo, Prahlada disse: não quero sequer ir para o universo espiritual, tua morada eterna, e muito menos a liberação pessoal no Brahman, no oceano do espírito. Não quero lhe pedir nada. Não quero parecer um negociante que recebe algo em troca pelo serviço. Não te servi com o intuito de obter bênçãos. Eu não penso assim. Falo sobre as tuas glórias somente para satisfazer o teu coração, Senhor. E tudo o que eu peço é que você fique satisfeito comigo. Mas o Senhor insistia, dizendo: aceite uma bênção. Caso contrário, eu não ficarei feliz. Então, Prahlada pediu para que o Senhor tirasse qualquer desejo material de seu coração. O Senhor respondeu que isso não era necessário, pois ele já não tinha mais esse tipo de desejo. Prahlada então pediu por seu pai, que havia cometido diversas atrocidades contra Krishna e contra seus devotos puros, para que fosse liberado. O Senhor lhe disse que isso também não era mais necessário, pois por ter tido um filho que alcançou a perfeição, Hiranyakashipu já havia sido liberado. Apesar da cena ter uma aparência violenta, Narasimha Krishna havia colocado Hiranyakashipu em seu próprio colo. Os Vedas explicam que um Mahabhagavata, um devoto de nível perfeito, libera 21 gerações de seus familiares. No caso de um devoto que alcança um nível de conhecimento e de amor, de devoção intermediário, ele libera 14 gerações. E o devoto neófito, que se abriga aos pés de lótus de um guru de coração puro e canta os santos nomes de Deus, lembrando-se de suas atividades, recebe a bênção de liberar 7 gerações. Logo, com certeza, disse o Senhor, seu pai foi salvo. Peça-me outra bênção.
Prahlada, por pensar no bem-estar de todos os seres vivos, pediu que todos que estivessem nesse mundo material fossem liberados, nem que para isso fosse preciso que ele mesmo passasse a eternidade no inferno e assumisse o pecado de cada um. Ele só implorou para poder estar, durante esse tempo, em contato com um grande santo. O Senhor ficou muito satisfeito em ver o amor que Prahlada Maharaj tinha por todos os seres vivos, sem se importar consigo mesmo. Narasimha se rendeu ao amor de Prahlada e disse: eu não posso deixá-lo sofrer. Ao mesmo tempo, não podemos interromper a atividade cósmica. Concordo com o seguinte: quem ouvir sobre este passatempo facilmente alcançará devoção pura por mim. Tal pessoa deverá então refugiar-se em um guru puro e viver sob a sua guia, de acordo com suas orientações perfeitas. Assim, aos poucos ela será liberada. Prahlada Maharaj, então, recebeu a magnífica bênção de poder ajudar a todos que se rendem a um guru perfeito, a todos que ouvem e repetem este passatempo do Senhor Supremo, como Sri Narasimha Deva. Após a morte de Hiranyakashipu, Prahlada foi coroado rei, passando a pregar sobre Bhakti, sobre o serviço devocional puro, o Supremo Senhor Krishna, em todos os lugares. Por intermédio de Prahlada, todos foram encorajados a cantar os santos nomes de Krishna, a lembrar-se dele, a participar do canto dos santos nomes de Deus e a ouvir aulas sobre o Senhor Supremo. Assim, seu reino se tornou idêntico à realidade transcendental. Também existe um significado universal para o aparecimento do Senhor Narasimha Deva, pois ele vem para o benefício de toda a sociedade humana, de todas as entidades vivas. A forma na qual ele se apresenta parece feroz e terrível para uma pessoa que não tem pleno conhecimento das verdades espirituais. Mas para seus devotos, ele é sempre protetor e afetuoso. No curso da vida material, enfrentamos muitas dificuldades, mas quem se abriga nos pés de lótus do Senhor não precisa ter medo de nada, pois será salvo dos ataques de Maya, das armadilhas da natureza material. Pois o medo vem do falso ego. Aqueles que estão separados de Deus em suas consciências vivem à mercê da ilusão. Somente pela misericórdia sem causa de Krishna é possível entender como a natureza material age e escapar do feitiço de Maya. Já mencionamos Ganesha em outras aulas. Ele é um Devata, uma personalidade concebida por Krishna, muito adorada por remover obstáculos. Mas a maioria dos adoradores desse grande Vaishnava, desse devoto do Senhor Supremo, Ganeshji, ignora que seu poder vem do próprio Nrsimha. É a forma de Narasimha que abençoa Ganesha e lhe concede sua força e poder, como está explicado nos Puranas. O Senhor está presente no coração de todos como a super-alma, ao lado da nossa alma individual, nos observando, e Ele nos protege na medida da nossa entrega, do nosso esforço em buscar um comportamento que se aproxime cada vez mais do Dharma, da perfeição. Como já explicamos, abaixo desse nível, somos controlados pela lei do karma. Portanto, o objetivo final da vida é alcançarmos a posição de amorosos servos eternos do Senhor Supremo, que, na verdade, é autossuficiente. Deus não precisa de serviço algum, mas tal posição é uma oportunidade que Ele nos dá para trocarmos amor espiritual com Ele. E esse passatempo de Narasimha nos mostra que a misericórdia pode ser alcançada por todos,
independentemente de como e de onde nascemos, de termos nascido numa família de brahmanas ou de demônios. E essa misericórdia pode acabar com a condição imperfeita da vida material. As pessoas que estão entretidas na gratificação dos sentidos, com os próprios objetivos e prazeres, estão sujeitas a reclamar e a se lamentarem, enquanto o devoto do infinito vive em paz, sem medo do que possa lhe acontecer. Por isso é ideal, o quanto antes, nos rendermos ao Senhor por todos os meios. Viver para buscar a gratificação dos sentidos é uma armadilha, uma tolice, pois a vida material é uma ilusão. É como um sonho, uma encenação que tem começo, meio e fim. Está escrito no Hari Bhakti Vilas, pelo próprio Sanatana Goswami, que quem celebra o Nrsimha Chaturdasi, o aparecimento do Senhor Nrsimha, com todo o coração, verá que todos os seus problemas e obstáculos no caminho da adoração, pouco a pouco serão superados. Os grandes sábios explicam que, normalmente, cada passo que damos no caminho da devoção ao Supremo corresponde a um teste, a um enigma, a um problema, mas que a especialidade de Narasimhadeva Avatar ajudar os devotos sinceros a superar seus obstáculos e testes. Ao proteger Prahlada Maharaj, ele indica o caminho da fé mais firme a todos nós. Vaishnavas puros, como Shamdas Babaji Maharaj, nos fazem notar que todos nós temos um Hiranyakashipu em nosso coração. Um desejo de controlarmos tudo para o nosso benefício pessoal, segundo o nosso ponto de vista, e não segundo o ponto de vista de Deus, da personificação da justiça eterna. Por isso devemos orar para Nrsimha pedindo para que ele corte a tendência escondida de pensarmos ou sentirmos dessa maneira, para que possamos dar continuidade ao nosso processo espiritual, em sânscrito, ao Hari Bhajan. Como esta explicação demonstra, a força de Narasimha também pode ser encontrada nos ensinamentos e na correção dos grandes Vaishnavas, que extirpam a ignorância das vísceras da mente humana com a potência da verdade eterna. Em nome dessas almas autorrealizadas, que alcançaram o favor e o afeto do próprio Narasimhadeva, depositamos o humilde esforço de glorificar os passatempos do leão transcendental, protetor da devoção mais pura. Vancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Nrsimha Bhagavan ki Jai Ho.